Olá, minha irmãzinha santista, olá, meu irmãozinho santista. Oi, minha irmã brasileira, oi, meu irmão brasileiro, tranquilos? Gente, hoje, como vocês podem ver, eu estou todo alinhado, estou até de terno, porque eu vou falar de um assunto que eu ainda não falei neste canal, política, sim. E para falar de política, eu vou falar desse cidadão aqui, o senhor João Agripino da Costa Dória, o governador do estado de São Paulo. Esse senhor tem se revelado um autêntico ditador, Herr Führer, porque as medidas que ele tem tomado contra a população do estado de São Paulo, que isso não é pela população, é contra a população do estado de São Paulo, geraram muitos memes, muitas conversas. E hoje, um dos inscritos do canal que eu encontrei, ele falou para mim, porra, por que você não faz um vídeo falando desse cara daí? Porque esse cara está muito abusado. Eu não vou meter o pau, eu simplesmente vou procurar mostrar um pouquinho da nuance da personalidade dessa pessoa. Então faz o seguinte, para o que você está fazendo, vai lá, prepara uma pipoca e volta para cá que o filme hoje é bom. Eu já volto. Absurdo dos absurdos. Governador Dória, safado, pilantra, sem vergonha. Mostra aqui, ó. A gente não pode nem arrecadar alimento. Vieram aqui, ó, para poder multar a empresa da gente. Se a gente tá tentando fazer uma doação pro lar dos velhinhos. Vocês estão o quê? Vocês são malucos? Seu safado, seu governador safado, vem aqui. É isolamento, quer dizer que eu não posso pegar comida? Vem aqui. Ah, vai juntar gente. Olha quanta gente vai juntar. A fila do banco aqui não tem problema. Tá? Ali embaixo, ó. As filas do banco não tem problema. Todo mundo passando a mão no corrimão, pondo na boca, aí não tem problema. Governador de São Paulo, você é um safado. Safado, pede pra sair, seu tirador. O João Dória, hoje nosso prefeito, quando o Collor foi candidato, por acaso, Flavinha e eu votávamos na mesma zona eleitoral onde votava o João Dória. Quando eu cheguei, saltei do carro, apesar do nosso relacionamento, não vou entrar em detalhes, mas era uma pessoa que eu achava muito estranha. Ele me abraça com uma intimidade que não havia, me abraça forte. Ô, Jô, que bom te ver, e se afastou. Quando se afastou, um cara que presenciou a cena falou, escuta, você vai é amigo desse cara? Eu digo, não, pelo contrário, não tenho nenhuma simpatia. Então, olha, cuidado, porque você vai votar no Collor? Eu falei, não, eu vou votar no Covas. Era enquanto o Covas ainda era candidato, né? No primeiro turno. Vou votar no Covas, por que você pergunta? Não, porque esse cara que te abraçou acabou de colar um adesivo, vote em Collor, nas tuas costas. Olha isso. A Flavinha olhou aquilo, tirou, rasgou. Eu acho que isso, para mim, já desenhou um pouco como é a história política desse nosso, hoje, prefeito. Opa, vocês já estão aí? Que bom. Então nós já vamos começar a falar do nosso querido governador a respeito de característica da personalidade dele. A coisa mais marcante é que o nosso governador tem síndrome de Peter Pan. O Peter Pan é aquele personagem infantil que se recusava a crescer. Ele tem 100 anos, mas ainda é um menino. E o Sr. João Dória é um sujeito de 62 anos, ele é de dezembro de 1957. Tá? E se você olhar a testa dele, não tem nenhuma ruga, ele mesmo quando está irritado a testa não franze, porque o cara é todo cheio de botox, é todo botocado. Tudo bem, ele tem dinheiro para isso, ótimo, mas já revela um traço da personalidade dele, porque pessoas com síndrome de Peter Pan são complicadas, elas querem ter tudo, são egoístas, elas querem tudo para ela. E isso acaba causando muito contratempo, elas conflitam com as outras, né? E quero colocar aqui uma observação. O que será que poderá fazer este senhor caso chegue à presidência?
se ele já está se revelando um déspota como um governador de estado, imagine o que esse cidadão poderá fazer no cargo máximo do país. É para pensar muito. Agora, tocando para frente, o senhor João Agripino da Costa Dória é um sujeito milionário. Sim, ele é milionário. Ele, na declaração dele à Prefeitura de São Paulo, quando ele se elegeu prefeito, ele declarou um patrimônio de mais de 150 milhões de reais. Ou seja, ele é um cara rico, mais que rico, ele é um cara milionário. E como que o senhor João Agripino da Costa Dória amealhou todo esse patrimônio? Claro que ele veio com alguma riqueza já de berço, até porque o pai dele era uma pessoa, político, ele era um político, e ele já cresceu nesse meio. Amizades importantes, em lugares importantes, ele se tornou um lobista. E o que é um lobista? É um cara que na realidade faz tráfico de influência. Vou fazer uma analogia para você entender. Você tem um problema com o teu carro aí. Você comprou um carro e o carro está com algum rolo na documentação que você vai lá no Detran e os caras só te quebram, os caras só te moem. Não tem condição. Aí você fala com aquele teu amigo que conhece um cara lá de dentro do Detran e, cara, em uma semana, claro que você vai morrer com dinheirinho, o assunto está resolvido, morto, enterrado, jogado uma pá de cal em cima, colocado uma pedra depois. Exatamente isso. Só que quase todas as vezes em que este tipo de intermediário entra para unir quem tem um problema com quem resolve o problema, quase sempre esse problema não é um problema correto. Alguma coisa está errado e ele entra. Não quero discutir aqui, porém eu só estou fazendo uma analogia como que é que funciona o tráfico de influências, ok? O senhor João Dória se candidatou a prefeito de São Paulo prometendo que ia exercer o mandato dele, mas todo mundo sabia que os voos que ele almejava eram muito mais altos. Só que ele prometeu, mas não cumpriu. Por quê? Tão logo surgiu a perspectiva já do encerramento do mandato do senhor Michel Temer, ele quis se lançar a presidente da República. Esse era realmente o grande barato da vida dele, chegar a presidente. Porém, a turma do PSDB, junto com Geraldo Alckmin, cortaram as asinhas dele e ele teve que se candidatar a governador do estado de São Paulo. Durante essas viagens que ele fez pelo Brasil, ainda como candidato a governador, mas ele viajou pelo Brasil inteiro, com toda a máquina do PSDB a favor dele, ele conseguiu bastante compromissos ou ser eleito governador do estado. E rotineiramente metia o pau no então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Ele sempre foi um cara contrário ao Jair Bolsonaro. Só que ele não ganhou. Havia quase que um juízo, um consenso de que ele iria ganhar a prefeitura o governo do estado de São Paulo, mas não ganhou. E ele foi para o segundo turno com quem? Com o comunista Márcio França, que com certeza daquele dali a gente já sabia o que esperar. Ele está sendo uma péssima surpresa, ele, João Dória. Só que ele viu que a campanha do Márcio França cresceu no segundo turno. Aí ele foi chorar as pitangas para então candidata à Câmara Federal, Joyce Hasselmann, que era amicíssima do Bolsonaro, pelo menos politicamente, e pediu para que ele permitisse usar o nome. O Bolsonaro não queria, até porque já tinha sido vitimado, sido apunhalado constantemente por esse cidadão, o senhor João Agripino da Costa Dória, enquanto ele viajava pelo Brasil fazendo a sua campanha para o governo do estado. Porém, conversa daqui, conversa dali, a política é um negócio meio assim, e o senhor João Dória então usou o nome do Bolsonaro, ele se coligou, como vocês podem ver aqui, esse meme que eu recebi. Nesse meme aqui exemplifica muito bem o que aconteceu. E ele conseguiu se eleger para governador do estado de São Paulo.
por aí você já vê que ele não é uma pessoa coerente. Porque alguém que mete pau em outro jamais vai se juntar com essa pessoa, jamais vai se unir. E ele, para chegar ao governo do estado, se uniu. Então já dá para você ver que tipo de pessoa que é este homem. Ok? Uma vez eleito, ele já começou a mostrar a sua verdadeira face. Ele não estava nem aí com o governo federal. Ele era simplesmente um cara que estava o tempo inteiro e está o tempo inteiro num palanque já querendo aparecer. Ele disse que o presidente não é gestor, ele disse que o presidente não é um líder, por quê? Ou seja, o gestor sou eu, o líder sou eu. Como esse senhor não é uma pessoa confiável, a gente está agora amargando todas as decisões arbitrárias que ele toma. E por que ele toma essas decisões arbitrárias? Por quê? Para você que não sabe, a China, sim, o país China, tem enormes, gigantescos, incomensuráveis interesses no Brasil. E quando eu digo interesses, não é interesses em produzir alguma coisa, não é interesse em vender alguma coisa, é interesse em tomar o Brasil, tomar o nosso território, tomar o nosso povo. Se você acha que eu estou falando demais, procura na internet. Vai lá no YouTube, procura o canal da Débora Barbosa, procura o canal do Felipe Moura, procura o canal do Nando Moura e você vai ver o que a China está fazendo com o Brasil. Porém, esse não é o escopo do meu canal, pelo menos não aqui. Não é o escopo e eu não vou entrar por esse prisma, eu não vou entrar por essa esparrela, não vou entrar por essa viela, porque senão o assunto ficaria muito grande e ia fugir da nossa coisa. Eu só quero apresentar para vocês quem é o Sr. João Dória. E então, hoje, o Sr. João Dória tem atitudes completamente arbitrárias contra a população do estado de São Paulo, como vocês viram no começo do vídeo, aquele comerciante indignado lá, e assim como ele, existem vários outros. É que se eu fosse fazer, eu ia ficar pelo menos meia hora passando esses videozinhos curtos aqui esse daí, se não me engano, acho que teve 1 minuto. E agora, a minha reflexão para fechar o vídeo. O Sr. João Dória, ele se comporta como uma autêntica meretriz. Sim, ele vai para quem lhe paga melhor. Ou a sua biruta está sempre direcionada para onde vem o dinheiro. E aí me vem uma conduta popular que diz que é o seguinte: quem muda muito de lado não é confiável, é um vira-casaca. E o senhor João Dória é um vira-casaca. Ele está vendendo o Brasil para a China contando com alguma vantagem. Se ele está recebendo alguma coisa, não sei quanto, e nem afirmo que está recebendo, mas se está recebendo, ele é um vira-casaca, ele é um lesa-pátria, ele é um traidor. Ou então, ele pode estar não recebendo nada, contando que lá na frente ele vai receber alguma coisa. E nesse caso, ele é um canalha. Porém, pela conduta popular, pelo que cerca essa coisa da nossa confiança, uma pessoa que já traiu, que não cumpriu a própria palavra mais de 1, 2, 3 vezes, não é uma pessoa confiável. E os chineses são extremamente desconfiados. Eu não creio que se o senhor João Dória se candidatar à presidência, terá o apoio dos chineses. Só se alguma coisa de muito boa acontecer. Porque na realidade, os chineses são pessoas extremamente focadas. E se eles focarem na personalidade traíra do Sr. João Dória, o Sr. João Dória não vai mais longe não. Ele vai só servir aos chineses enquanto os chineses puderem, como ele disse há poucos dias, em uma entrevista, acho que foi para a revista Exame, onde ele disse que a China terá uma política agressiva de privatizações aqui no estado de São Paulo até 2022. E por esse agressiva significa, ou entenda-se, comprar tudo. E dinheiro a China tem, a gente sabe disso. Porém, a que preço, senhor João Dória?
A que preço o senhor vai entregar os seus irmãos brasileiros a uma potência estrangeira?